Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Ainda falando do batismo com o Espírito Santo. Nos vídeos anteriores, eu falei de línguas. Porém, nesse vídeo nós vamos falar de dons. E antes de nós começarmos a falar, inscreva-se. Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. E quem já é inscrito, toda vez que você receber um vídeo, então dê um joinha e compartilhe com alguém que gosta muito de aprender, de estudar. Vamos então começar pela etimologia e a origem da palavra dons, que vem do latim, né? E o significado é donativo, dádiva, benefício, prenda, talento, dote natural. Agora, no ponto de vista bíblico, é presente, é favor imerecido, é dons da graça gratuitos e provenientes de Deus. Dom é uma dádiva de Deus dada por meio do Espírito Santo que revela aos homens o poder e a sabedoria divina. Vamos começar então com a leitura de Mateus capítulo 3, do versículo 11, que está escrito assim, Mateus 3:11. Eu vos batizo com água. Quem é que está falando? João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós estamos vendo aqui três tipos de batismos. O batismo de João Batista, que quando ele diz eu vos batizo com água, que é o batismo do pastor, né? Quando o pastor batiza a pessoa para o arrependimento, quando ela está se convertendo dos seus maus caminhos e se arrepende da sua vida errada, da sua vida outrora como pagã, como gentil, como incrédula. E o outro batismo com o Espírito Santo, que ele está dizendo aqui, que esse que vem depois dele, que é Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente está vendo aqui esse outro tipo de batismo, porque está se tratando de batismo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a não ser que aqui o fogo se distingue de batismo. E aí, dentro desse assunto, vem as divergências de interpretação justamente dessas igrejas da linha reformada, dessas igrejas pentecostais tradicionais, pentecostais clássica e os neopentecostais. E mais na frente, no decorrer do vídeo, do assunto, do tema, nós vamos trazer também essas linhas, a interpretação de cada um. Muito bem, nos outros vídeos nós falamos sobre Pentecostes, tem uma lista no playlist, aí tem uma lista de vídeo falando sobre Pentecostes, tanto o Pentecostes da Velha Aliança como o Pentecostes da Nova Aliança. É muito importante você saber também ali para poder entender aqui. E falamos também de línguas. Agora nós estamos falando de dons. Depois nós vamos falar do batismo com o Espírito Santo. E ainda falando de dons. Vamos para 1 Coríntios capítulo 12. E aqui no livro de Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios, a gente vê que está escrito a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos,
que sejais ignorantes. Então aqui ele está se referindo a esses irmãos de Coríntios. A gente vê aqui que nesses 16 capítulos de 1 Coríntios, o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo justamente porque, apesar de ser uma igreja fervorosa, uma igreja grande, muitos irmãos, mas havia uma certa divisão na igreja, havia uma falta de compreensão, havia uma falta de compreensão do ministério, da revelação do Espírito Santo, e a consequência disso tudo era a divisão. E o crescimento espiritual estava sendo prejudicado. Existia essa desordem moral na igreja, muito debate sobre o casamento, um debate sobre comida oferecida aos ídolos, debate sobre culto público. E aí vem esses problemas que surgiram na variedade de dons, de línguas, do falar em línguas, da doutrina da ressurreição, as questões práticas e pessoais. E o apóstolo Paulo vem justamente para colocar em ordem. E ao mesmo tempo, essa carta, esse 1 Coríntios, ficou incluído entre os livros canônicos, os livros inspirados, justamente para que, fazendo parte das Sagradas Escrituras, viesse servir para nós hoje, nos dias de hoje. E justamente Paulo que foi o primeiro, foi um dos usados, né? A igreja de Corinto, o evangelho foi pregado em Corinto pela primeira vez por Paulo, em sua segunda viagem missionária. Então, o capítulo 12, esse capítulo 12, trata da unidade e da diversidade dos dons. Já o capítulo 13 trata do poder do amor, que está acima dos dons. E o capítulo 14 trata dos dons de profecia e de línguas. Voltando aqui para essa leitura que nós fizemos a respeito dos dons espirituais. Olha aqui, a respeito, está falando, se tratando dos dons espirituais. Irmãos, não quero que sejais ignorantes. A gente pode trazer isso também para os dias de hoje, que tem muitos irmãos ignorantes, que não têm entendimento, que não têm conhecimento. E por falta desse entendimento e desse conhecimento, ele está aprendendo errado e está ensinando errado. Quando a gente vem aqui para o capítulo 13, a gente vê, capítulo 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu venha ter o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver o amor, nada serei. Aqui ele dá ênfase no capítulo 13 da importância do amor, né? E no capítulo 14 continua no mesma linha, né? Capítulo 14, veja aqui, seguir o amor. Seguir o amor, quer dizer, você tem que colocar como foco o amor. Amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Muito bem, praticando esses dois mandamentos, você vai praticar a lei de Deus. Aí diz, segui o amor e procurai com zelo, quer dizer, procurai com cuidado, todo cuidado, procurai. Então mostra que tem que procurar. Se a pessoa não procura, não encontra. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então está falando para procurar os dons espirituais. Mas
principalmente que profetizeis. Muito bem. Nesse vídeo nós estamos falando de dons. Nos vídeos anteriores eu falei de línguas. Agora eu estou falando de dons. E ele dá ênfase tanto no 12, a respeito dos dons espirituais, que não pode ser ignorante, quer dizer, você tem que saber, você tem que aprender sobre os dons espirituais, principalmente nós que pregamos, nós obreiros, nós que ensinamos a palavra, nós temos que saber, certo? Falar. E no 14, seguir o amor e procurar com zelo, com todo cuidado, com cuidado dos dons espirituais. Amigos, como já falei, aqui a gente vai ter 3 linhas de interpretação, que vamos ter essa linha de interpretação dos que fazem parte, os teólogos, aqueles estudantes que estudam, mas estão dentro de uma linha de igrejas reformadas, igrejas históricas. Nós temos aqueles que fazem parte, os teólogos ou os estudantes, os que estão estudando, que estão dentro de uma linha pentecostal tradicional, pentecostal clássico, e nós temos esses que estão dentro dessa linha neopentecostal, que é tido como a terceira onda do pentecostalismo. Muito bem. Aqui não se trata de quem está na primeira linha sair para vir para a do meio, quem está na do meio sair do meio para vir para a terceira linha, ou da terceira linha voltar para a primeira linha. Não, não se trata disso. O que eu procuro viver e ensinar é justamente isso, é cada um respeitar o ponto de vista, respeitar o próximo, e como o apóstolo Paulo ele fala aqui, seguir o amor. A Bíblia Sagrada é revelação, a palavra de Deus é revelação, e ele vai revelando para aqueles que com um coração sincero têm buscado o entendimento. Então nós temos que nos sentir privilegiados de estarmos estudando e aprendendo para ensinar, para viver e ensinar. Eu, quando estou ouvindo alguém e esse alguém se acha ser o dono da verdade e muitas vezes ensina o que aprendeu de uma forma que menospreza os outros, então eu entendo que ele já começou a faltar. Então é aí aonde eu procuro evitar, porque o exemplo é Jesus Cristo. É olhar para Jesus Cristo, que tipo de cristão, que foi o primeiro cristão, o primeiro crente aqui na terra, que foi o Senhor Jesus Cristo, seguir os seus passos, fazer o que ele fez e o que ele nos ordenou a fazer. Muito bem, nós vamos no próximo vídeo continuar falando de dons. Vamos realizar a oração para que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Muito bem, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos estudando sobre os dons, meu Deus, os dons espirituais. Está escrito a respeito dos dons espirituais. O Senhor não quer que nós sejamos ignorantes. Então, revela para nós, Senhor, nos dá sabedoria. Essa pessoa que está estudando comigo, meu Deus, independente da sua denominação, da sua religião, meu Pai, da sua linha de interpretação, o que interessa é o coração quebrantado, é o coração humilde e sincero, para que o Senhor possa revelar as tuas verdades, os teus mistérios para cada um de nós, meu Deus. Nós estamos no final dos tempos, meu Deus, nos últimos dias, e nós sabemos de que o espírito do enganador, o espírito do engano, ele vai prevalecer na vida de muita gente por falta de entendimento, meu Pai. E eu peço ao Senhor agora por mim e por essas pessoas que estão estudando comigo, meu Deus, esses que estão dentro do canal,
canal, esses que estão pedindo oração por família, esses, meu Deus, que receberam esse link de oração, de mensagem, de estudo, meu Deus, dentro do seu canal, dentro do seu grupo de família, na lista de transmissão, eu apresento cada um agora ao Senhor, meu Deus, e oro por todos que me pedem oração, aqueles amigos que estão, meu Pai, na lista de transmissão de meus contatos, eu os abençoo em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amigo, se inscreva quem não é inscrito, dê um joinha aí quem ainda não deu, compartilhe esse link, distribuindo para pessoas que gostam de estudar e fale para estas pessoas também se inscreverem no canal. Deus abençoe, até o próximo vídeo.